Nós já vimos, desde que esses barcos saíram dos Estados Unidos e quando voltaram, por causa uma tempestade, depois foram de novo em direção ao Caribe, tudo com imagem. A passagem de um navio de guerra pelo Canal do Panamá foi amplamente registrada, com imagens. A possibilidade de utilização de Tomahawk foi demonstrada com imagens. E até agora nenhuma imagem desse barco que teria sido atingido. E mais, imagina-se que não só foi atingido, se foi, como foi interceptado e que os oficiais dos Estados Unidos verificaram o que havia no barco, né? Porque se eles estão dizendo que transportava droga, eles não apenas atiraram no barco que apareceu, mas eles interceptaram e foram verificar o que havia naquele barco. Porque como é que eles estão dizendo que havia drogas no barco? E não há nenhuma imagem ainda. E tudo até agora foi amplamente registrado. Há imagens dos deslocamentos, das embarcações, de marinheiros a bordo, mas nada até agora desse barco. Pode ser verdade, pode não ser, né? O grande problema é que, às vezes, nem há intenção de uma ação militar, mas um incidente pode provocar a ação militar. E a ação militar dos Estados Unidos, direta contra a Venezuela, está sendo fomentada pela oposição venezuelana. A turma da Maria Corina está dando uma declaração atrás da outra, pedindo abertamente uma intervenção militar na Venezuela, Ronald. Parece que já vi isso bem mais próximo, né, da gente aqui, né, Zaidan? São todos signatários da Carta de Madrid, né? Exato. Eduardo Bolsonaro, Maria Corina, são signatários da Carta de Madrid, organizada pelo Vox, lá na Espanha. Ô Zaidan, não deu tempo da gente falar, depois a gente pode falar até um pouco mais, mas teve um resultado do PIB divulgado, 0,4% no segundo trimestre de 2025, em valores 3,2 trilhões de reais. O PIB acumulou 16 trimestres seguidos de alta, foi a maior nível da série histórica desde 1996. Setor de serviços e consumo das famílias registraram recordes, mas indica uma desaceleração desde a pandemia, uma desaceleração na comparação com aquele período para cá. A notícia ruim, né, Ronald? É a desaceleração, mas nota-se claramente uma capacidade de resistência, né, da economia brasileira, até com esse crescimento de 0,5 ponto no consumo das famílias, contra uma taxa de juros nominal de 15% e real de 10%, o que é um ataque à atividade econômica, né? Um ataque, é um negócio impressionante. Mesmo assim, a economia mostra a capacidade de resistir, mas é uma resistência que vai sendo minada pelas consequências de uma Selic a 15%. Né? Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. A gente se encontra aqui amanhã. Amanhã a todos. Grande moleque. Obrigado, Ronald. Obrigado, minha cara Clara. E vai preparando aí, Clara, porque amanhã tem palpite de jogo do Bahia, hein? Um abraço. Valeu, Zaidan. Obrigado, Manuel. Um abraço para vocês. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Até às 7 da noite, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like pra nós, manda joinha. Muito obrigado pela sua audiência. Fala, galera de hoje, 2 de setembro de 2025, com 3 gols marcados nas últimas 3 partidas. Hoje, Toró pode ser considerado titular absoluto na Ponte Preta. Opine 971021493. 971021493. Você aprova as 3 contratações realizadas pelo Guarani no último dia de janela. São elas: David Braz, zagueiro ex-Mirassol, não joga desde o dia 8 de fevereiro deste ano. Gemerson, meia, ex-Operário, pertence ao Tombense e jogou apenas 9 partidas em 2025 pelo Operário. E Júnior Brandão, atacante vindo do futebol da Indonésia. Opine 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte para o programa de hoje. CBF desmembra datas e horários dos 6 jogos da Ponte na segunda fase da Série C. Estreia da Macaca no quadrangular final será neste sábado contra o Guarani, às 5 horas da tarde no estádio Brinco de Ouro. Sem contar com Everton Brito para o restante da temporada, Ponte segue dando oportunidades para jogadores das categorias de base no elenco profissional. Justiça desbloqueia valor para a Ponte quitar parcelas atrasadas de acordos envolvendo dívidas. Clube espera ter acesso ao dinheiro nos próximos dias e assim se livrar do transfer ban. O único reforço anunciado pela diretoria nessa janela foi o lateral esquerdo Kevin, antes do transfer ban. E daqui a pouco você também confere na íntegra a entrevista do técnico Marcelo Fernandes, cedida nesta terça-feira ao programa Os Donos da Bola na tela da Band. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Após deixar a Ponte meia, acerta com o time da Série B. Pautas do Guarani. Guarani acerta as contratações de David Braz, Gemerson e Júnior Brandão. Zagueiro ex-Santos, Flamengo e Mirassol
meia ex-Operário e Tombense e atacante vindo do futebol da Indonésia, reforçam o Bugre para a sequência da Série C. Anunciado oficialmente agora há pouco, o David Braz não entra em campo desde o dia 8 de fevereiro de 2025. Última partida disputada pelo zagueiro foi contra o Noroeste, ainda pelo Campeonato Paulista. Guarani divulga cronograma da equipe até o Derby 211. Delegação viajou a Sorocaba no início da tarde de hoje, onde vai ficar concentrada até quinta-feira, visando a preparação para o Clássico. Elenco finaliza a preparação na sexta-feira, no Brinco de Ouro. Com lesão de grau 2 na coxa, Alan Santos dificilmente ficará à disposição de Matheus Costa para a sequência da Série C. Zagueiro é desfalque confirmado para o Derby e será reavaliado durante as próximas semanas. Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, marcou para sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Rio de Janeiro, o julgamento do pedido de anulação da partida entre Anápolis e Guarani, válida pela 13ª rodada da Série C. Bugre alega erro de direito, afirmando que o adversário teria atuado com 12 jogadores em campo por um período no segundo tempo. A possível remarcação do duelo pode impactar diretamente a classificação da Série C. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Às vésperas do Derby 211, Guarani recebe boa notícia no extracampo. Entenda. E tem as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa a sua participação. Pauta 1. O São Paulo ainda aguarda uma resposta positiva do Al Hilal nesta terça-feira para contar com o atacante Marcos Leonardo por empréstimo. Após 23 horas e 59 minutos, a janela de transferências do futebol brasileiro estará fechada. Em meio às negociações, o técnico italiano Simone Inzaghi teria pedido para que o Al Hilal não cedesse o jogador brasileiro. Segundo informações de um jornal saudita, Marcos Leonardo e Renan Lodge deve ser inscrito para a Liga dos Campeões da Ásia. Pauta 2. Atlético Mineiro e Sampaoli estão oficialmente negociando o retorno do treinador ao comando técnico do Galo. O argentino se tornou favorito para o cargo após negociação com Martin Anselmi Melar. Sampaoli estava sem clube após ser demitido do Rennes, da França. Na primeira passagem pelo Galo, o treinador comandou por 45 partidas o time de Belo Horizonte, sendo 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, ficando a 3 pontos do título brasileiro. Pauta 3. Após a derrota para o Internacional, o técnico Renato Paiva foi demitido pelo Fortaleza. Ele chegou para substituir Vojvoda, mas não teve sucesso. Foram 10 jogos com apenas uma vitória, ou seja, 20% de aproveitamento. O time segue no Z4 da Série A, com 15 pontos em 21 jogos. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas.
comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para você, ouvinte, que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que o técnico Marcelo Fernandes perdeu definitivamente aí o Everton Brito para esse quadrangular final da Série C. O jogador que se lesionou no derby na 15ª rodada ainda da primeira fase precisará passar por um procedimento no joelho, uma raspagem de menisco, e não deve ficar à disposição mais do técnico Marcelo Fernandes. Pelo lado do Guarani, é possível que a partida entre Guarani e Anápolis seja anulada. O STJD marcou o julgamento para sexta-feira e durante o meu boletim do Guarani eu vou trazer mais informações sobre esse caso, Batista. E hoje aqui no Esporte em Debate você participa da nossa live e vai concorrer a presentes. 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Boné com o logotipo, boné azul, com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Repito, 4 ingressos para o Wet n Wild, mais um boné exclusivo. Como é que você vai fazer para concorrer? Muito fácil. 2 maneiras. Uma pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, você vai ver que ali onde o pessoal deixa comentários, no chat tem um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. Ou então entre no www.radiobandeirantescampinas.com.br. Vá até promoções e aí lá também tem o formulário. Preencha o formulário e aí você já estará concorrendo. E tem até o dia 5 de setembro para retirar os presentes. O ganhador, né? Tem até o dia 5 para retirar os presentes aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, aqui no topo do bairro, onde tem várias antenas. Aqui é a sede principal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aí você tem que trazer um documento, você, que eu estou dizendo, é o ganhador, a ganhadora, tem que trazer um documento contendo o seu CPF para provar que você realmente foi quem ganhou, tá bom? Então participe e boa sorte para você. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha eu aqui, Batistão, no Esporte em Debate. E vamos lá, vamos rapidinho aqui para as pautas do programa, né? Fala, galera. Coloca na tela aí, produção. Com 3 gols marcados nas últimas 3 partidas, hoje, Toró pode ser considerado titular absoluto na Ponte Preta? Ah, obviamente, ainda mais que hoje o treinador Marcelo Fernandes participou do programa Os Donos da Bola e elogiou muito o trabalho do Toró. Elogiou muito o empenho, a dedicação do atacante ponte-pretano. Então eu não tenho dúvida de que o Toró, nessa próxima fase, claro que a gente não sabe a sequência, mas é, sem dúvida nenhuma, titular absoluto no ataque ponte-pretano. Vamos lá agora para as pautas do programa do Guarani, né? O Fala Galera do Guarani, vamos lá. Coloca na tela aí, produção. Você aprova as 3 contratações realizadas pelo Guarani no último dia da janela? David Braz, zagueiro ex-Mirassol, Gemerson, ex-meia do Operário, e Júnior Brandão, atacante vindo do futebol da Indonésia.
Eu acho que não dá para dizer se aprova ou se desaprova, mas o Guarani precisa de peça de reposições. É um campeonato difícil, complicado. A gente sabe da competitividade que perde jogador por cartão, contusão. Tá aí o Alan Santos, né? Que provavelmente vai ficar fora aí dessa próxima fase, machucado. E aí contrata o David Braz para sua vaga. Então, um jogador experiente, jogador que não vem jogando há muito tempo, né? E eu acho, Batista, ouvintes, torcedores do Guarani, que essas 3 contratações bugrinas vêm apenas para compor elenco, vêm apenas para dar um pouco mais de alternativa para o técnico Matheus, e não para serem titulares, para chegar e já vestir a camisa. Essa é a minha opinião, até pela questão de técnica, obviamente, né? E pela questão de que o time do Guarani está bem encaixado e os titulares são esses aí que a gente já viu nas últimas rodadas. 17:16 está no ar. Esporte em Debate hoje até 19h30. E você também, além das enquetes do dia, pode participar dos temas do dia pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Elton Grimaldi, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manda aí um like para nós. Manda um joinha aí, vai. Senta o dedo no botão. Quero muito receber o seu like nesta terça-feira, 2 de setembro de 2025. Intervalo, mas antes, deixa eu falar aqui que a coordenação é do Gil Kleber e a direção geral é do Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em debate, na Bandeirantes. 17h21, Esporte em debate até 19h30. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Perdemos o contato, caiu, né? O contato do Breno já. Ele vem com os destaques iniciais. Ouvinte no ar, participando, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. O time, o STJD tá de brincadeira, né? Como que vai marcar pro dia sexta-feira lá o julgamento, se o Guarani vai jogar no sábado? Tá de brincadeira, tá? A não ser que ele esteja achando que o Guarani não vai ganhar. Imagina se o Guarani ganha essa parada, como é que fica o jogo de sábado? Tô de brincadeira. Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo, Bugre. Abraço, muito obrigado. Esse julgamento na sexta-feira pode salvar a pele do CSA. Não vai mexer nos classificados, tira os pontos do Anápolis. Anápolis tem 23, cai para 20. CSA tem 22. Troca de posição com o CSA. CSA se salva e o Anápolis será rebaixado com 20 pontos. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é o Osias de Barão Geraldo. Tudo bom para vocês? Tigrão, CH, Gregor. Todo mundo da bancada aí. Pedrinho. Então, o David Braz, fevereiro foi o último jogo lá do Noroeste e tal. Como é que ele tá agora? Tá treinando? Não fica nem no banco do Mirassol? Como é que é? Será que vai dar resultado? Fala aí pra gente. Opine aí, Batista. Um abraço pra todos. Abraço. Valeu. Opa! Muito obrigado. Já vamos conferir os noticiários dos times de Campinas. E aí todo mundo terá a oportunidade de opinar. Agora sim, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Destaques do mercado da bola, né? Enquanto São Paulo está aguardando a contratação do Marcos Leonardo, chegou um acerto pelo retorno do Rigoni. Lembra dele? Rigoni, atacante do León, que é um pedido do técnico Crespo, né? É um reforço importante para o São Paulo, até mesmo se não conseguir contratar o Marcos Leonardo. E o Santos está perto de contratar o zagueiro Dória, que pertence ao Atlas do México. Tem até hoje, né, às 23h59, para tentar colocar esse jogador no bid, Batista. Bom, são 17h24, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e a equipe da Band, Tigrão, Carlos Henrique, que é o Carlos, interpretando da pele até o osso. Gostaria de saber sobre a vaquinha que as torcidas organizadas estão organizando para fazer ajudar no prêmio, caso ao acesso da Ponte Preta. Como que está essa situação? E acho que deveria ser mais divulgado, que ninguém fala nada, como está, como não está. Ok?
Boa tarde, obrigado. Eu que agradeço a sua participação. E aí, Breno, tem alguma informação da vaquinha? A vaquinha está engordando ou não? Eu vou perguntar para o Maurício Lombardi, Batista, para atualizar, ele que nos concedeu entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, que é um dos que está organizando, e trago essa informação durante o noticiário da Ponte Preta. E vou trazer todos os detalhes novamente também, como que o torcedor pode ajudar a engordar essa vaquinha. Beleza, então, ouvinte, fique atento, ligado, já já. O Breno Beretta vai trazer as informações que você está querendo. Atenção, pessoal, se liga nessa. A Desktop está chegando com uma oferta espetacular para você ficar online dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar aí a sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra, mais plano controle no seu celular. Olha só esse combo: 10 GB de internet no celular, o WhatsApp e ligações ilimitadas, e ainda leva 2 GB extras trazendo o seu número para Desktop. E em casa, você pode perguntar, e a internet em casa, como é que é? Em casa, meu amigo, é potência total. 600 MB de internet, 100% fibra ótica. A melhor do estado de São Paulo. É conexão de respeito, hein? Tudo isso a partir de só R$ 129,99 ao mês. Conexão com qualidade, estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima de você. Ou então acesse desktop.com.br e consulte a disponibilidade aí na sua região. Se preferir, liga no 0800 100 0102. Tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes! 17h28. Ouvinte Batista, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar toda a equipe da Rádio Bandeirantes pelo profissionalismo e pelos comentários e opiniões, sempre apoiando os times de Campinas. Esse time é campeão, a melhor rádio de esportes. Parabéns a todos. Rogério de Hortolândia. Ô Rogério Barros, muito obrigado, viu, pelas palavras. Elas têm o efeito de bálsamo nos ouvidos, né? A gente recebe muitas críticas, é normal e natural que a gente receba crítica. Todos aqueles que trabalham com opinião serão criticados. A única maneira que tem de não receber nenhuma crítica é não falando nada que tenha relevo. Aí o cara passa incólume. Mas quando vem uma opinião dessa, quando vem um elogio, é sempre muito bom. Nos ajuda, né, a continuarmos nessa luta de longa data. Muito obrigado para você, Rogério Barros de Hortolândia. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Estou lendo do jeito que ele escreveu. É o Rick Panda. Se o jogo do Anápolis for anulado, como terá jogo de novo com o Anápolis? Bom, é o seguinte. O Guarani pede a anulação do jogo. Se o STJD considerar o pedido do Guarani, anula o jogo e aí tem que jogar de novo. Jogando de novo, o Guarani pode vencer a partida.
E se o Guarani vencer a partida, aí muda. Porque, veja, o Guarani fechou o campeonato na 7ª colocação, na primeira fase, com 27 pontos. Se tiver de novo o jogo, bom, primeiro é que a segunda fase não começa nesse final de semana. Aí tem que marcar de novo o jogo do Guarani. Guarani e Anápolis. Se o Guarani vencer o Anápolis, ele vai a 30 pontos e 8 vitórias. Hoje o Guarani tem 7 vitórias. 30 pontos, 8 vitórias. Quem que tem 30 pontos? Londrina, 4º colocado. São Bernardo, 5º colocado. Todos com 8 vitórias. E o Brusque tem 8 vitórias também, mas está com 28. Aí vai para o saldo de gols. Quem tem o melhor saldo? Seguinte, melhor saldo é do Londrina, 8. Então não mudaria a 4ª colocação. Com relação ao São Bernardo, saldo 4. Guarani tem saldo 0. Para se igualar ao São Bernardo, teria que vencer de 4-0. Aí vai para gols marcados. Guarani marcou 20, São Bernardo 19. Aí dá Guarani. Então, se remarcar o jogo, teria que o Guarani vencer de 4-0 minimamente para empatar com o São Bernardo, 30 pontos, 8 vitórias e mesmo saldo. Aí iria para outra situação, que seria gols marcados. Caso o Guarani tenha sucesso, então, na anulação, Guarani, e o jogo seja realizado novamente, aí, nesse cenário, mudaria. Agora, pode ser que aconteça do jogo não ser realizado novamente. O Guarani pede anulação. Mas aí o que pode acontecer? O Anápolis perde os pontos, mas a partida não será jogada novamente. E o jogo não sendo realizado novamente não mexe nos classificados. Se a partida for jogada novamente, aí mexe nos classificados. Boa tarde. É improvável, mas se o Guarani vencer, volto a repetir, por 4 gols de diferença, pode passar à frente do São Bernardo e aí virar o 5º colocado. Já falei aqui, né, com relação ao saldo de gols. E 5º colocado, aí muda a posição do Guarani na tabela de classificação. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bom, a questão aí, eu já vou pro Fala Galera já para cumprir aqui o protocolo direitinho, mas só para não perder o ritmo do programa e o time do tema. É muito complicado isso, né? Um julgamento sexta-feira, às 10 horas da manhã, sem saber o que vai acontecer. Vai marcar outro jogo, vai tirar os pontos do Anápolis, vai mudar a configuração dos times. Então, como o julgamento foi marcado e não se sabe se o julgamento foi marcado, é porque o TJD acatou o pedido do Guarani. Não para anular, nem para fazer outro jogo, acatou que tem que ser julgado. Não é que acatou o pedido, recebeu a denúncia. Então vai haver julgamento. E se vai haver julgamento, pode ficar tudo como está, como pode ser marcado um novo jogo. Como podem ser tirados os pontos do Anápolis, e aí cai o Anápolis e sobrevive o CSA. Então são 3 possibilidades, né? Fica como está, tira os pontos ou marca um outro jogo.
pergunto, apesar dele ter caído em desuso, que é o código do torcedor, né? Código de defesa do torcedor, como é que fica os times que vão viajar, por exemplo? Como é que fica sem saber se a configuração dos grupos será essa? Aí viaja, tem que viajar sexta-feira para jogar sábado. E aí? Ah, não, mas só vai ter um jogo sábado e os dois são da mesma cidade, que é Ponte e Guarani, Guarani e Ponte, não vai ter viagem. Não, mas tem outros jogos, tem toda uma logística, tem todo um planejamento. E o Estatuto do Torcedor? Que não pode mudar por 72 horas, 84 horas. E a tabela já está marcada. Torcedor que está pensando em viajar com a família, mas quer ver o jogo, ele viaja com a família ou fica para ver o jogo? Sendo em casa ou fora. Então, e a venda dos ingressos? Como é que fica? E a viagem dos árbitros? Além dos times? Das empresas de comunicação, que vão gerar as imagens, inclusive para a transmissão da Bandeirantes. Não dá para planejar tudo isso daí sexta para jogar sábado. É impossível, nem domingo. A rodada teria que ser transferida para, no mínimo, meio da semana que vem, antes do julgamento. Porque o julgamento tanto pode não mudar nada, como ele pode mudar tudo. Marcou o jogo de novo, não pode ter rodada. Vai mudar a configuração dos grupos. Sendo assim, está colocada aqui a minha opinião, por que não pautaram isso para segunda-feira, já que o campeonato foi definido exatamente no último sábado? E só uma correção, Tigrão, eu falei que o Guarani tem que ganhar de 4-0, só que o jogo estava 2-0, né? Então, se o jogo for anulado, esses gols que o Guarani tomou serão anulados também. Então, uma vitória simples. Uma vitória simples, se o jogo novamente for marcado, coloca o Guarani na sexta colocação, depende aí, né? Quinta ou sexta colocação ao São Bernardo. E aí ele muda de grupo. Muda de grupo, exatamente. Então você concorda comigo que uma vez agendado o julgamento, a rodada já teria que ter sido suspensa? E só uma colocação, né? Você falou do Estatuto do Torcedor, mas o Estatuto não existe mais. Ele foi substituído pela Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte foi sancionada em 2023, que é a Lei 14.597/2023. Revogou e substituiu o Estatuto do Torcedor. A Lei Geral de Esportes unificou diplomas legais do setor, incorporando e atualizando dispositivos de leis anteriores, como o Estatuto do Torcedor, a Lei Pelé e a Lei de Incentivo ao Esporte, para criar um novo marco legal para o esporte no Brasil. Então não existe mais o Estatuto do Torcedor, agora a Lei Geral do Esporte. Tá bom, então mudamos de nome aí o código ou a lei. Precisamos só dar uma pesquisadinha e pedir para os nossos queridos amigos aí da produção, os nossos repórteres também, para saber o seguinte: nesse quesito de mudança de data de jogos, o que ela prevê, né? Porque vai mudar quando isso daí? Sexta, julgamento é às 10, às 11 está finalizado. Isso é rápido. Não é igual esse hoje, outros julgamentos que tem por aí, né? Que são mais espetáculos de pirotecnia e palanque, etc., do que julgamento, do que aplicação da lei. Mas tem. Agora, esse julgamento aí, começar às 10, 11 horas, está liquidado. Tá bom. Aí nós vamos para os donos da bola da sexta-feira, se Deus quiser, dizer assim, ó, anulou o jogo e marcou um outro jogo, Guarani e o Anápolis, para quinta-feira. E aí? Como é que faz? E se o Guarani mudar de grupo? Então não adianta, não dá para suspender a rodada depois do julgamento. Até porque a decisão que vai ser tomada, o veredito, a sentença, né,
não estão indefinidos. Não é uma carne frita. A gente já sabe que vai dar isso. Então não precisa ter julgamento. É igual uns outros que tem por aí também. A gente já sabe o que vai dar. Então não precisa nem julgar. Ficar gastando dinheiro com água mineral, né? Então, companheiro, para mim está muito claro. Ou suspende o julgamento, e aí é inviável, porque a denúncia já foi acatada, a reclamação, o pleito, né? Aqui o requerimento do Guarani já foi acatado. Então, ou suspende o julgamento, e não é isso para mim, não é viável, porque vai só empurrar o problema com a barriga, ou suspende a rodada já. Vai suspender quando? Para mim está muito claro isso daí, né? É muito ruim, porque já está interferindo aí na logística, em quem vai viajar, na preparação dos times, na marcação de hotel, é tudo muito complicado. Escala de árbitros, como é que vai ser? A preparação das transmissões, então melou, tá? Para mim não teremos rodada. Já estou colocando aqui... deixa eu colocar aqui também... Não é opinião. Eu entendi. Não é informação, é opinião. Para mim, melou. Doutor Haroldo Cardella, grande advogado de Campinas, bugrino da pele até o osso. E ele está dizendo, meu amigo, boa tarde, essa discussão do julgamento da anulação do jogo é bobagem. O artigo 259, parágrafo 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, prevê a possibilidade de anulação de uma partida quando comprovado o erro de direito relevante a ponto de interferir no resultado. A questão não é mera ocorrência de uma eventual irregularidade, mas sim que aquele fato tenha sido por tamanha relevância que tenha interferido no resultado. Não foi o caso. Só barulho, certamente não haverá anulação. Abraços, doutor Haroldo Cardella, grande advogado, nosso amigo e também ouvinte assíduo da programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes. Pois não, abraço Gleger, para o Aldão. O Gleger queria opinar a respeito do assunto? Pois não, Gleger? Ô Batista, bom, a gente ouviu aí agora, né, as palavras de um cara que conhece. E o CBJD a gente sabe como é que funciona. Então eu também acho que não vai dar absolutamente nada. E outra coisa, né, foi desmembrada a tabela, tá tudo certo. Você acha que a CBF ia correr esse risco se tivesse algum tipo de intervenção e alguma coisa que acontecesse aí lá no julgamento? Eu acho muito difícil. Eu acho que segue do jeito que tá. Pode se programar, pode programar aí a rodada, pode programar o derby para sábado às 5 horas. Para mim não vai dar absolutamente nada. Aliás, eu disse isso depois daquele jogo que nós discutimos lá no programa Os Donos da Bola, aqui na Rádio Bandeirantes. E eu sempre disse, cara, não vai dar nada isso aí. Não vai dar nada. Pode ficar despreocupado que não vai acontecer absolutamente nada e segue do jeito que tá. Essa é a minha opinião. E aí agora, né, ouvindo o Haroldo Cardella, um abraço para ele, grande profissional, grande advogado. Acho que é por aí mesmo, o caminho é esse. Não vejo nenhuma mudança que não seja segue o jogo e segue a rodada. Olha o Mas que... não pode... Ô, Gleger, um abraço para você. Ô, Tigrão, um abraço. Veja o que está escrito no site da CBF. Situações excepcionais, mudanças de última hora podem ocorrer em casos de força maior, como problemas climáticos, conflitos de agenda com estádios ou decisões da Justiça Desportiva, mesmo que já haja ingressos vendidos. Ou seja, não há um prazo mínimo obrigatório, mas a prática é tentar avisar com antecedência suficiente para não prejudicar torcedores e clubes. Mas está previsto, no caso que a rodada pode ser transferida. Então, informação relevante. Então, em primeiro lugar, um grande abraço para o doutor Haroldo, estou com saudades. Grande cara, grande profissional, grande personalidade aí do mundo jurídico e também do mundo esportivo.
Um abraço, viu, Gleger? O que eu acho, eu tenho a mesma opinião. Abraço, Tigrão. Boa tarde aí. Boa tarde. Eu também tenho a mesma opinião, porque nós estamos falando de opinião, de expectativas sobre um julgamento. Né? Não vai dar nada. Fica tranquilo. Vai ficar do jeito que está. Mas você imagina o tamanho que está a pressão do CSA e inclusive o departamento jurídico, que é terceiro interessado, e da própria Federação Alagoana. Primeiro. Segundo, estou concordando com o doutor Haroldo e com o Gleger. Eu também acho que a tendência é que... Agora, se não tem fundamento jurídico nenhum, por que é que o tribunal acatou e botou na pauta? Ele podia dizer não. Isso aqui não é passível de julgamento, é matéria morta, isso aqui é pacífico. Não é passível de mudança de cancelamento de jogo, de marcação de outro jogo, de perda de pontos. Não, se o tribunal marcou, porque se ele botou na pauta e antes da rodada, é porque existe alguma possibilidade. Eu também acho que vai ficar do jeito que está. Mas vai ter um julgamento. Então seria, tá mantida a rodada porque o julgamento vai comprovar ou vai confirmar que não vai dar nada. Vai ficar do jeito que está. Essa seria a total desmoralização da justiça desportiva do Brasil. Ele marca um julgamento, todo mundo sabe antes qual vai ser a sentença. Parece umas outras coisas aí que acontecem no Brasil. Não pode ser assim. Não pode. Se vai ter o julgamento, é porque o tribunal entendeu que existe algum fundamento no pedido. Agora, a tendência é essa sim, eu não estou discordando de ninguém, não. Mas como que você, antes do julgamento, já fala, não vai dar nada, pode manter a rodada. Então tá desmoralizando todo mundo. Por que os caras vão se reunir lá para julgar? Vai todo mundo, garagem, manobrista, e a aguinha mineral, e o cafezinho para lá e para cá, e recebe lá o tarefeiro que não sei o quê. Por que vai ter tudo isso daí? Se todo mundo está dizendo que não vai dar nada. Não dá para ir nessa esteira. Opinião é uma coisa. Resultado do julgamento é outra. Também tenho essa opinião. Mas então é o fim da picada. De todas as picadas. É o fim e a desmoralização total da justiça desportiva no Brasil. Pois não, Gleger? Eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma. A CBF ela não iria desmembrar, fazer tudo isso com a possibilidade de que tudo isso acontecesse. Então, assim, tem que ter o julgamento, é protocolar, é fato. Isso é óbvio. Mas a gente sabe, desde o começo. E em cima, e claro que eles devem ter todo o embasamento possível para que não dê absolutamente nada e que ninguém, e nada e ninguém, porque agora o único beneficiário sobre isso era o CSA, né? Vai querer ganhar no tapetão. Então eu acho, assim, vou manter a minha linha de raciocínio desde lá de quando aconteceu o caso. Que perguntado, vou repetir, no programa Os Donos da Bola, aqui na Rádio Bandeirantes, eu disse, não vai dar absolutamente nada. E com todo respeito. Até porque a gente conhece e sabe como é que funciona. Então, para mim, vou repetir, Batista, não vai dar nada. E o Marcos Ortiz, do site planetaguarani.com.br. Se o jogo for anulado, não tem primeira rodada de nenhum dos grupos. Palpite. Vão apenas punir o árbitro e manter o resultado. Mas é só palpite. Abraço para você, Ortiz. Muito obrigado aí pela audiência, viu? Isso. Tá na linha, o Ortiz. Tá na linha. Bom palpite, mas então, só um detalhe em cima também da colocação do Gleger, que aqui a gente não debate muito, mas às vezes um debate com respeito, o ouvinte gosta muito, e é muito importante. Só um detalhe. A CBF desmembrou antes do agendamento do julgamento. Pela informação aqui que tenho, o julgamento foi marcado hoje. E o desmembramento foi ontem.
É porque o CSA, né, entrou aí com a ação no STJD, então voltou à tona. Teve que colocar urgentemente em pauta por causa do processo que foi movido pelo CSA. Agora, Tigrão, eu te pergunto, eu acabei de falar, só um minutinho, Greg. Te pergunto, eu acabei de falar que a CBF, você acha que a CBF da influência da Federação Alagoana no campeonato de e do tanta terceiro relevância interessado, que é a Série C, em cima de uma coisa que ela saberia que não vai acontecer, vai ser julgado. Cara, isso aí é tudo conjunto, eles estão tudo em conjunto, não adianta. Julgamento foi marcado hoje. Situações parecidas, inúmeras. Julgamento não foi houve marcado absolutamente nada. Hoje às 15 horas. Não é o que a gente acha e pensa que deve ser. Que a gente é o que está aí. Não tem como. E eu aposto com quem quiser que não vai dar nada. E segue a rodada. O julgamento foi marcado hoje às 15 horas. E a CBF vai cancelar a rodada do final de semana. Ou a data da primeira rodada, não do final de semana. Eu acho que vai acontecer isso. E vou dizer mais. É sintomático, né? Precisou um cair. A gente sabe que a CBF, a não ser que seja jogo de cartas marcadas, mas a gente sabe o interesse da CBF, do seu presidente, em estar bem com todas as federações. Então ele vai ficar mal com a Federação Goiana, mas vai ficar bem caso mude e caia o Anápolis e não caia o CSA. Ele fica bem com a Federação Alagoana e fica mal com a Federação Goiana. A tendência, eu estou concordando. Eu estou concordando com os senhores. Pensar isso? Não posso ficar ruim com um, tem que ficar bem com o outro. Os caras não vão pensar isso. Não, peraí, mas eu deixei você concluir o teu raciocínio. Não, eu só estou dizendo, você, Tigrão, que você está querendo dizendo que nos meandros, não, senão a gente está vendo que não vai acontecer. Uma discussão, desnecessária, eu acho. Porque a Federação Alagoana vai ficar triste. A federação, a outra federação não vai, Goiana. Não, isso não existe, Tigrão. Você não sabe o tamanho que é a influência? Qual que é o bloco liderado pela Federação Alagoana? A influência é que não vai dar absolutamente nada. Bom, eu espero que não dê também. Todos nós aqui temos que nos organizar, inclusive, para trabalhar. Agora, eu não estou aqui colocando preferências pessoais. De jeito nenhum. Estou analisando os fatos com frieza. E eu acho que se o julgamento foi marcado às 3 horas, antes do término do programa, a CBF vai se manifestar. Que lá fecha às 19. Daqui a pouco a gente conversa. São 17 horas e 53 minutos. O ouvinte está dizendo, ouvinte Doriana. Gustavo Feijó é presidente do CSA e um dos vices da CBF. Mas não era uma mulher presidente do CSA? Inclusive o CH hoje, lá na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, ele disse que a presidente... Não, ele falou presidente da Federação Alagoana. Não, a presidente do CSA é uma mulher. Mas faz muito tempo, viu, Batista? Sim. O Feijó faz muito tempo que foi presidente, mas não é há muito tempo. Então, é uma mulher. Aliás, exatamente. Aliás, eu já mostrei aqui, certa feita, a foto da presidente do CSA. Miriam Monte é a presidente do CSA atualmente, e o Gustavo Feijó, ele foi presidente da Federação Alagoana e também já foi presidente do CSA. Hoje ele integra a direção de seleções da CBF, convidado pelo Samir Chaud. Ô, Doriana. Aí, Greg. Tá equivocada, Vai hein? pondo as barbinhas de molho aí, hein? Feijó tá lá dentro da federação, da CBF. Tá lá? Tô falando pra você de influência. Tigrão, marcaram, isso, ninguém Tigrão. falava mais do assunto. Bastou o CSA nada. cair, marcaram o julgamento a toque de caixa. A arbitragem já foi punida, já tá tudo certo, já acabou o assunto. Vai ter o julgamento só pra dizer que teve. Não vai dar nada. Olha, o jogo. Nós estamos num país onde a influência política é muito forte.
E o CSA tem forte amparo do senador Renan Calheiros. Ele é torcedor declarado do CSA. Então, é bom ficar aí com as barbas de molho, né? Não acredito nisso, Batista. É bom ficar ligado. Não, mas eu não acredito nisso, não. Quando envolve... Você lembra aquele ano, Batista? Não, eu já desacreditei muitas vezes do futebol. É, mas você viu como é que foi a eleição aí do presidente, do atual. Calma, Gleg. Calma, Gleg. Não. Eu sei que você tem traços nórdicos. Isso aí eu falar pra você, olha, eu me sinto me dá até azia só de pensar que poderia existir isso. Claro, gente. Desculpa. Eu sei que você tem traços nórdicos, ô Gleger. Não entendi. Mas você não nasceu na Noruega, nem vive na Noruega, hein? Cuidado, hein? É, exatamente. Cuidado. Ô, Batista, mas você lembra aquele ano, vejo, acho que foi 2018? Futebol, desculpe, mas não vejo nenhum tipo de... Se tivesse tanta influência, né? Tanta influência desse jeito aí, eu acho que a CBF nem nas mãos desse rapaz estaria. Então, assim, no futebol, não acho. Desculpa. Então por que ninguém falava mais no assunto e marcaram o julgamento a toque de caixa? Ninguém falava mais do assunto. Porque o time entrou com recurso. Não, isso é fato. O cara pode entrar com recurso. Que pauta rápida, hein? Não sei. Que pauta rápida. Entra terça-feira, já marca pra sexta. O cara entra com recurso. O cara entrou com recurso. Gleger. Isso aí é direito de qualquer clube. Gleger, cai na qualquer real, clube pode entrar pedindo uma análise. Ué, isso aí é direito dos clubes. Cai na real. É direito. Não, marcaram, não vai dar marcaram absolutamente o julgamento nada. a toque de caixa. Não, mas peraí, então vocês estão querendo me convencer de que porque tem um cara que é senador da República, que é outro que é diretor lá da CBF, por isso o CSA vai reverter toda a situação e não vai cair? Eu não estou alegando nada disso. Não, vocês estão falando isso. Eu só estou me detendo aos fatos. É o que eu fui entender, é o que eu tô... Eu não, não, você entendeu errado. Eu tô entendendo que você... Cara, isso daí é um absurdo. Você entendeu errado. Gleger, não entendi errado, não. Eu só estou me detendo aos fatos. Vocês estão falando de influência política. Um é senador da República que torce o CSA e o outro que foi presidente do CSA trabalha dentro da CBF. E por isso o CSA não vai cair mais. Vai cair o ANAP. Eu só estou me detendo aos fatos. Eu também. Marcaram um julgamento cujo assunto ninguém falava mais nada. Recurso. É pronto. Mas por que agendar tão rápido assim antes da rodada? Ah, Tigrão, desculpa, viu? Desculpa, mas eu acho que vocês estão totalmente equivocados. É uma discussão totalmente desnecessária. Meus amigos... Então tá legal. Não, desnecessária não. O papo tá legal, discussão desnecessária só se a sua opinião for desnecessária. Vamos seguir? Não, aqui a discussão é saudável e um tem que respeitar a opinião do outro. Extremamente. Não é desnecessário, não. Extremamente desnecessário, extremamente. Vamos ver, Tigrão. Vamos aguardar, então. Todos têm razão, vamos aguardar. Vamos aguardar, depois lá no sábado, nós temos no domingo, seguir o programa. Vamos em frente. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos, embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia e com economia. Uma economia que chega a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Então, você leva e prepara na sua casa aquele hambúrguer campeão. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres e todos os preparos até você para que o seu encontro seja realmente inesquecível. O Denilson Alves te atende na Mites Beef e ele tem mais de 20 anos de experiência no ramo, unindo tradição, qualidade e sabor em Campinas e toda a região.
Bora comer! Nites Bife, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Chegando com a ficha técnica do jogo para destacar a Série B ontem em Araraquara, Arena Fonte Luminosa, empate por 2-2 pela 24ª rodada da Série B entre Ferroviária e Cuiabá. Os gols do jogo: a Ferroviária marcou com Alisson Safira, aliás foram 2 gols, o Cuiabá diminuiu com Juninho e empatou com Alain em Pereur, público de 1.700 torcedores. Os gols do jogo marcados, portanto, mas a ficha técnica nós tivemos pelo time da Ferroviária: Denilson Júnior, Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas, Ricardinho, Alencar, Ian Lucas e Juninho, Zé Hugo e Carlão. A equipe do técnico Vinícius Bergantin, foi esse o time que começou da Ferrinha. Já o Cuiabá de Lua Poli, Mateuzinho, Natan, Alain Pereur e Marcelo Henrique, Caleb, Denilson, Lucas Mineiro e Jader, Carlos Alberto e Alisson. A equipe do técnico Eduardo Barros. Só para corrigir, o Alisson Safira fez os 2 gols do Cuiabá. Já a Ferroviária marcou com o Juninho e o Alain em Pereur contra. A Ferrinha chegou a abrir 2-0, mas sofreu empate no segundo tempo. O jogo que teve a arbitragem de Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. 24ª rodada da Série B, a ficha técnica de Ferroviária 2, Cuiabá também 2. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18:04. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens
dos melhores fabricantes do mercado, tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e todas as lojas estão à sua disposição. Escolha aquela que fica mais próxima de você. E lá também tem o número de WhatsApp, né, para você falar diretamente com o vendedor. Garanta o melhor para o seu veículo na Rocha Autopeças. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Eu, pela essa polêmica que está tendo aí do julgamento, eu penso que o Gleger, ou ele mora na Europa, na Coreia, na América do Norte, porque ele precisa ver que ele mora aqui no Brasil. E isso, aqui no Brasil, é normal. Não é político que manda aqui na nossa confederação. Não tem nada a ver. O que o político determinar, eles vão fazer. Abraço, muito obrigado. O Gleger já morou na Coreia do Sul, foi treinador lá durante 3 temporadas. E o Eduardo da Vila Industrial. Batista. Oi, Gleger. Não, só rapidamente, como é que é o nome do ouvinte aí? Não lembro, Gleger. Ele falou. Não, é só dizer o seguinte, que eu, com muito orgulho eu morei fora do país mesmo, na Coreia do Sul, mas eu queria dizer o seguinte, você já imaginou se todo político agora que torcesse de coração tivesse uma polêmica que o seu time ele teria que interferir na CBF? Imagina como é que nós seríamos. Então, acho que não é por aí o caminho. O Eduardo da Vila Industrial. No início do programa, vi a imagem do Gleger Zorzi no YouTube. Achei que era o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Tomei um susto. Achei que o Zelensky ia comentar alguma coisa sobre o derby. Eu acho que é por causa da camisa, né, Batista? O cabelo, olha aí, ó. Olha o topete, ó. Cara, viaja um pouco, vai. O Zelensky abandona o assunto guerra, que já encheu o saco. Agora ele vai falar de uma outra guerra, que é o derby de Campinas. É isso e aí. falando aquela língua dele lá que ninguém consegue entender, né? Já pensou? Não, Mas viaja eu gostei, um pouco gostei aí. da comparação, porque o Zelensky é um cara bonitão, né, Batista? Você acha? Assim, tá tudo certo. Ah, o cara é um cara boa pinta, pô. Zelensky, pô, presidente da Ucrânia. Eu acho que é por causa da camisa, né? Aí, ó. Aí, acabei de chegar do trabalho, gente. Aí, ó, tá. Mas tá tudo certo. Mas eu gostei da comparação. Ô, Batista. Oi, bebê, pode falar. Fala que eu te escuto. Vamos aproveitar para quem tá no YouTube, matar a curiosidade, né? E ver a foto aí da presidente do CSA, que o CH falou hoje na tela da Band. Ela que era chamada de Leila da Shopee, Miriam Monte. Eu não sei se o Elton tem condições de colocar aí. Leila a foto da dela, Shopee. ela que foi Leila da Shopee. Ela era conhecida lá no Nordeste. Uma alusão a Leila Pereira, né? Entendi. Tá aí, ó. Bonita, essa hein? é a Miriam Monte. Ela foi afastada Presidente do cargo, afastada né, do Breno? CSA. Isso. Exatamente. Segunda-feira à noite, logo após o rebaixamento, o Conselho já alegou gestão temerária e afastou a Leila da Shopee do cargo de presidente do CSA. Mas quando ela classificou o time na Copa do Brasil, ninguém falou nisso, né? Pra afastá-la. Aí mas... ela ganhou o título de Leila Pereira do Nordeste. Agora já não serve mais. Ouvinte no ar. Vamos em frente. Batista, boa noite. Alexandre Balista do Chapadão. Tô ouvindo a discussão aí do Gleger com o Tigrão e até uma reclamação a fazer. Faltou a musiquinha do Rock, o lutador que você sempre coloca quando tem esses embates acalorados aí. E sobre a opinião do Gleger, diz que ele não acredita que a influência política possa
mudar o julgamento, aí a minha dúvida é o seguinte: eu conto ou vocês contam para ele? Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite a todos. Ô Gleger, calma, Gleger, você tá muito nervoso, amigo. Aqui é o Bruno do Matão. Ô Gleger, você tem que entender que eles estão querendo dizer pra você que pode existir a possibilidade, não quer fazer você aceitar que ela é. Nós vivemos no Brasil, Gleger. O Brasil é isso aí. Que brasileiro é você, rapaz? Não conhece o Brasil, não? Tô com o Tigrão. Aê, legal. A pergunta aqui do ouvinte Pedro Piscinato: os 3 contratados pelo Guarani já estão no bid ou não? O David Braz e também o atacante Júnior Brandão já. Até agora há pouco que eu havia olhado, o Gemerson ainda não estava, mas eu vou conferir agora e já respondo para o nosso ouvinte, Batista. Perfeito, Batista. Já o noticiário aí do Guarani. Oi. Não, rapidinho. É que assim, né, essas polêmicas é bem legais. Mas assim, só para deixar aqui, cara, para mim, o Batista sabe disso, seria maravilhoso que acontecesse isso tudo que estão imaginando que vai acontecer, né? Mas infelizmente não vai. Ô Batista, o Gemerson já está no bid sim. Ele, o David Braz e também o Júnior Brandão, todos regularizados, devem ficar aí à disposição do técnico Matheus Costa para o Derby 211. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional e esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores. Salgadas, doces, tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 às 22h30. Aproveite também chopp Brahma, geladíssimo de 300 ml, a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. É Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rádio Bandeirantes. Batista pergunta pro Tigrão se há possibilidade do STJD tirar os pontos do Anápolis e não os dar ao Guarani, livrando assim o CSA do descenso e não mexendo na tabela, uma vez que os pontos não iriam para o Bugre. Abraços do Oldimar, com Demudo Oldimar. Abraço para você, Oldimar, muito obrigado. E aí, Tigrão, um raciocínio do ouvinte aí perguntando para você. Eu acho um abraço para o Oldimar, eu acho que não. Eu acho que a tendência natural, se for mudar alguma coisa, respeitando aí todos os meus colegas, mas eu estou me detendo ao fato do julgamento ter sido marcado a toque de caixa. Agendou terça para sexta. Não dá nem tempo do advogado comprar passagem. Vai pagar caro, hein? Quando compra passagem em cima da hora assim, é uma loucura. Então eu não acredito, se o julgamento vai ocorrer, e ele tem que ocorrer antes da rodada, e ele der o ganho de casa à pretensão do Guarani, que, diga-se de passagem, perdeu o jogo, né? Que eles não vão tirar os pontos do Anápolis. Eu acho que eles cancelam o jogo e realizam uma nova partida. Aí vai depender do jogo. Imaginou ou não?
Guarani e Anápolis em Anápolis. Ou até em Campo Neutro. Deve ser em Anápolis. Né? Porque o Anápolis não pode ser punido por um erro de direito e perder até mando de jogo. Não foi ele que errou. Foi o juiz. E aí vamos pro jogo. Vamos lá. Aí o CSA vendo o jogo. Se der Guarani, cai o CSA. 1-0 pro Guarani. Guarani muda de grupo, cai o Anápolis e salva o CSA. Eu acho que simplesmente tirar os pontos de um e dar para o outro, eu não acredito. Eu acredito sim, se for mudar alguma coisa, que eu acho também pouco provável, mas pode ocorrer, por isso que eu acho que a rodada será suspensa. Eu acredito na realização de uma nova partida e o resultado é que vai definir em que grupo vai ficar o Guarani, quem é que cai, Anápolis ou CSA. 18:16, falando da Ponte Preta, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos logo de cara repercutir a entrevista hoje exclusiva com o técnico Marcelo Fernandes. Para quem não pôde acompanhar na tela da Band, nos Donos da Bola, nós recebemos Marcelo Fernandes nos estúdios da Band para falar um pouquinho sobre essa semana importante, sobre a segunda fase e, é claro, a luta da Ponte Preta pelo acesso à Série B do Brasileiro. Vamos acompanhar. Bom, está aqui no estúdio Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta. Marcelo, um abraço, prazer revê-lo. Muito bom ter essa possibilidade de bater esse papo ao vivo contigo. Como é que vai? Tá tudo bem? Prazer é meu, Batista. Muito obrigado aí pelo convite, os amigos aí da Band. E estamos sempre aqui, sempre à vontade, muito legal estar aqui para falar das coisas da Ponte Preta. Você já está há algum tempo na Ponte, né? 3 jogos, 3 vitórias. Um começo realmente espetacular, o melhor dos mundos. Mas é a primeira vez que a gente está batendo um papo. Como que você foi recebido? Como é que foi o ambiente lá? Você que estava no arquirrival da Ponte até dias atrás, né? E agora vai, inclusive, disputar um derby contra o time que você praticamente comandou aí durante toda a primeira fase de classificação. Não, fui muito bem recebido, acho que foi muito legal a minha chegada ali no Moisés Lucarelli, eu fui muito bem recebido não só pelos jogadores, mas por todos. Saí do rival, né, acho que há 18, 17 dias atrás eu recebi o convite e de bom grado eu já aceitei, porque não podemos perder oportunidades como essa, né, e a Ponte Preta é um time com uma camisa muito forte, a gente fica muito lisonjeado e graças a Deus chegamos e trabalhando muito, bastante, todo santo dia, para colocar a Ponte Preta no seu devido lugar. Vamos lá, CH, sua pergunta, o Marcelo Fernandes, nosso convidado de hoje. É sempre muito bom bater um papo com o Marcelo, que é sujeito da melhor qualidade e competente também. Marcelo, eu não me lembro, eu estou aqui há 16 ou 17 anos, eu não sei exatamente o tempo, mas eu não me lembro nesse programa ou na rádio de ter recebido um treinador que dirigiu no mesmo campeonato, Guarani e Ponte Preta. Você já parou para pensar o tamanho da situação inusitada que você se encontra? Não, acho que não tem situação inusitada nenhuma. Acho que a gente tem, logicamente, são 2 clubes grandes da cidade, a gente sabe quanto é a rivalidade nisso, mas para mim eu fico lisonjeado, porque é sinal que o nosso trabalho ele foi visto, foi lembrado e estou muito feliz em estar na Ponte Preta, muito feliz mesmo, a torcida que nos abraçou de uma tal maneira, esse elenco de homens, de jogadores que são muito profissionais e a gente está no caminho certo para conseguir um grande resultado no final disso tudo aí, com certeza. Vamos lá, Gleger, tá aí o seu ex-parceiro de quarto. Você sabe que, bom, primeiro é sempre um prazer estar com o Marcelo. Marcelo é um parceiro, um amigo de longa data. Estava conversando em off que nós fomos despejados juntos do mesmo flat. Foi. Lá na Portuguesa, na época, uma situação realmente muito complicada. 2003. 2003, né? Faz muito tempo isso. Mas sempre bom estar com o Marcelo, sempre bom estar perto do amigo e saber que começou um trabalho, né? Com muita competência, com 3 jogos, 3 vitórias. Agora, a minha pergunta é a seguinte, Marcelo. Bom, a Série C tem a classificação e aí a gente sempre, durante todo o campeonato, falando, olha, depois dessa fase é um novo campeonato, né? E como é
para você, Marcelo, comandar e qual que é a fala dentro do vestiário, que você vai iniciar uma nova competição e já pegando o arquirrival, o maior rival do time, né? Qual que é, como controlar esse vestiário fora de casa, né? Diga-se de passagem. Como que é controlar o vestiário e qual que está sendo a fala do Marcelo para os atletas nesse momento? Então, Greg, assim, é um prazer também estar contigo, sempre é um prazer. A gente não tem muito o que falar, né? A realidade, ela 1 mais 1 é 2, né? Então, quando nós chegamos na Ponte Preta, nós deixamos bem claro que esses 3 jogos eram importantíssimos, não só para credenciar aquilo que o próprio Alberto Valentim deixar bem claro, fez um grande trabalho na Ponte Preta, né? Fazendo com que a equipe tivesse com 27 pontos e a gente deu sequência nesse trabalho. E esses 3 jogos seriam importantes para esse novo campeonato que está chegando. Então, todos os jogadores entenderam, abraçaram a ideia e estão focados que agora é um novo campeonato, começa todo mundo com 0 ponto. Temos 3 times complicados na nossa chave, que é o próprio Guarani, o próprio Brusque, o próprio Náutico, né? E nós estaremos preparados para os 3 adversários. Então, vamos trabalhar muito, focados nesses 3 adversários e fazer o que está fazendo a equipe da Ponte Preta para conseguir seus resultados e conseguir o objetivo maior, que é o acesso. Breno Beretta, a sua pergunta ao Marcelo Fernandes, o nosso convidado de hoje na entrevista do dia. Marcelo, mais uma vez, prazer falar com você. Eu queria tocar num assunto muito importante, até porque a Ponte Preta, ela vinha sendo cobrada, né? O Alberto Valentim vinha sendo cobrado por jogar com o time muito atrás, jogar com o time retrancado. Você chegou nesses 3 jogos, mudou a maneira de jogar e deu um padrão para a Ponte, jogando a Ponte mais ofensiva. Você acredita que nessa fase final dá para jogar todos os jogos de maneira ofensiva com esse padrão que você deu na reta final, ou agora mudou completamente, você vai ter que olhar jogo a jogo, dentro de casa, fora de casa? Até cheguei a te perguntar isso na entrevista coletiva, mas agora com mais calma para você falar sobre essa situação, porque parece que agradou o torcedor a maneira como você tá jogando e tá dando resultado também, né? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com você. Não, então, como você já na pergunta já foi a resposta. A gente vai olhar jogo a jogo, com certeza. Acho que a Ponte Preta, ela tem um elenco muito legal, muito bom, jogadores que estão querendo muito. Então isso é muito legal, você chegar num clube com jogadores que estão focados naquilo que tem que ser feito. E não é diferente na Ponte. Acho que cada jogo vai ser importante, temos que estudar o adversário, saber de que forma iremos jogar. Mas também gostei muito desses 3 jogos que passaram, com 3 vitórias, o time jogando de uma forma mais ofensiva, mais intensa, né? E isso foi importante para nós ali dentro e os jogadores abraçaram também com muita vontade e está sendo importante para a gente esse dia a dia, esse conhecimento. Acho que os 3 jogos foram importantes para que a gente agora nessa reta final coloque o que tem de melhor e consiga os resultados para o tão sonhado acesso da Ponte. Marcelo, quando você chegou na Ponte, a Ponte vivia uma situação bem complicada entre diretoria e jogadores, atraso de salários. Muito bem. Você chegou, o tempo passou, já cerca de 20 dias, e as coisas aos poucos estão se encaixando, me parece. E essa é a pergunta direta. Essa coisa dos salários dos jogadores está contornada, está resolvida, ou você não quer comentar a respeito? Não, até porque é um assunto que a gente não pode fugir, que ele faz parte do dia a dia, né? Mas eu posso deixar bem claro a você que a diretoria está muito empenhada em conseguir solucionar isso o mais rápido possível. E os jogadores também sabem do tamanho da responsabilidade que temos com essa camisa da Ponte Preta. Então acho que o clima está muito bom, como você falou. Está todo mundo trabalhando da sua maneira, nós dentro do campo, o pessoal de fora da direção está fazendo de tudo para conseguir solucionar essas questões e com certeza irá ser solucionado. Mas não há dinheiro que pague, né, esses 6 jogos, esse acesso para a Ponte Preta, e não só para a Ponte, mas para todos os atletas e todos nós, staffs, que realmente é um marco para todos nós profissionais. Marcelo, desde a sua chegada, e aí até por questão de cartão, de zerar cartão para a próxima fase, você deu oportunidade a alguns meninos da base. Sim. E aparentemente eles deram uma resposta muito positiva. Então eu queria que você falasse um pouco, você estava falando agora, né, que a gente tem que ter de melhor agora nessa reta final, nesse novo campeonato, e agora, meu amigo, cada jogo é uma decisão. Então eu queria que você falasse um pouco dessas opções e alternativas que você ganha com esses meninos. Sim. Que até então, o Matheus, né, era desconhecido, né? A gente sabia tal, mas não via. E de repente você dá a oportunidade, responde 17 anos. Responde positivamente. E eu queria que você falasse um pouco desses meninos da base, né? Porque a gente
sabe que sempre é uma história. A Ponte Preta sempre revelou grandes jogadores. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Você já disse em entrevista, inclusive, que no Santos você fazia esse papel de transição, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco da base da Ponte. Eu acho que é importante tudo isso, né? Um clube do tamanho da Ponte Preta com certeza tem uma base forte. Não foi diferente. Pro último jogo levamos 9 meninos, né? Juntando os que jogaram e que foram pro banco, a maioria na suplência, né? Mas é importante isso. Tem meninos muito bons ali, molecada que já está maturada, alguns já precisam um pouco mais de casca. O Matheus é um menino muito bom jogador, um menino que vinha nos treinamentos provando a sua capacidade. Enquanto nós precisamos dele nesse último jogo, ele entrou, logicamente. É o primeiro jogo, tudo isso acontece, todo mundo passou por isso, né, Gleger? Eu, você. Mas acho que isso é importante num clube como a Ponte Preta, que quer revelar jogadores, e é ativo do clube, né, para solucionar seus problemas também financeiros, né? Então acho que o trabalho está sendo muito bem casado. Sabe, o Brigatti é um cara que também está lá dando uma assessoria pra gente, que está falando pra gente fazer esse intercâmbio. Os meninos também estão entendendo, mas a gente deixa bem claro que da mesma forma que estão com a gente, quando tiver que voltar para jogar, por exemplo, na sexta-feira tem um jogo importante, muitos irão voltar para jogar, e não é porque teve no profissional que tem que deixar a base, não, muito pelo contrário. Tudo é uma engrenagem que no final dá certo. Então eu gosto muito de olhar para a base, gosto muito sim. São meninos que estão vindo, estão correspondendo muito lá em cima. O próprio Caio jogou também no Matheus, e o Caio jogou no final, um menino que precisa pegar mais corpo, mas também mostrou já seu valor, enquanto os outros também têm, e a gente está olhando com carinho para isso tudo, para que quem ganhe com isso é a própria Ponte Preta. Olá, Breno, mais uma pergunta ao Marcelo Fernandes. Ô Marcelo, eu gostaria que você falasse sobre duas situações, né? A primeira, sobre como que é pensar, né, que você pode decidir o acesso em casa e diante do Guarani, até porque muita gente, muitos torcedores mandaram mensagens pra gente e falaram o seguinte, né, olha, não vale nada ficar entre os 4, pouco importa ficar entre os 4, e agora com essa tabela mostra que é muito importante ficar entre os 4, até porque o último jogo é um derby e é o jogo no Majestoso para vocês. E uma outra situação, eu vejo que hoje o principal problema da Ponte está na zaga, porque com a saída do Emerson, o Wanderson ainda não tem um parceiro, né? O Sérgio Rafael chegou a falhar em alguns jogos, agora tá no departamento médico, o Simon tá voltando, mas ainda não se fixou na zaga. Tem o Arthur, que eu não sei se você pensa em utilizá-lo como zagueiro, como o Alberto Valentim já utilizou, e o Edson, que foi bem, entrou bem na última partida, só que antes dele ser emprestado, ele estava sendo muito criticado por algumas falhas. Como que você vê essa situação do setor defensivo e essa situação também de ficar entre os 4 e definir o derby em casa? Assim, ficar entre os 4 gera uma obrigação nossa, até por essa questão de decidir em casa. Não sabíamos o que ia acontecer na chave, e calhou de dar o derby. Mas é importante você ficar entre os 4 pelo seguinte, uma para você decidir em casa na última rodada, e outra também para você chegar no quadrangular final com moral, com bastante confiança. É isso que a equipe buscou e conseguiu. Logicamente que não tem nada a ganho por ter ficado entre os 4, muito pelo contrário, mas estamos cientes da nossa capacidade, estamos cientes do tamanho dos adversários e também do nosso tamanho, que é gigante. A Ponte Preta vai vir muito forte, com o apoio da sua torcida, dentro do Majestoso, com certeza é o diferencial. Aproveitar até para agradecer a torcida nesses 3 jogos, o que fez pela gente, até lá em Maceió, com um jogador a menos desde os 19 do primeiro tempo. A gente fez uma partida realmente impecável em termos de marcação. Logicamente, sofremos a pressão como qualquer outra equipe iria sofrer, mas soubemos colocar as peças certas no momento certo para que a gente pudesse surpreender o adversário, e foi o que aconteceu. E a torcida não deixou um minuto de nos apoiar e nos incentivar lá. E dentro do Majestoso foi como eu falei. E a outra pergunta foi, desculpa... Sobre a zaga. A zaga, sim, não, são... Olha, Arthur, vou falar uma coisa pra você. Vai de zagueiro ou de lateral? Temos a possibilidade do Arthur, como o Emerson, você falou. O Edson voltou de uma cirurgia, né, grande, mas mostrou seu valor aí nesse último jogo. É um grande jogador, um grande garoto. Temos garotos também da base que estão subindo. Logicamente, o campeonato é pesado nesse momento e a gente não pode, de repente, queimar nenhum menino, mas são meninos promissores. O próprio Sérgio, o próprio Simon, ali o Vânio, são jogadores que estão treinando muito e treinando muito bem, e quem a gente colocar pode ter certeza que vai dar conta do recado. Vamos dar uma olhada aqui na tabela do quadrangular. Jogos da Ponte Preta, olha aí. A Ponte inicia no sábado, 5 da tarde, no Brinco. Esse jogo estará na tela da Band, ao vivo, de graça. E também, se quiser, pode baixar o Band Play.
Bandplay você baixa de graça aí no seu tablet, no computador, no smartphone. Aí, domingo, dia 14, 19 horas, pega a equipe do Brusque. Depois sai contra o Náutico. Dia 20, é um sábado, 17 horas, também com a transmissão na tela da Band. No dia 27, aí o jogo da volta. Começa o segundo turno. Pega o Náutico no Majestoso. Sai contra o Brusque no dia 4, 19h30, lá no Augusto Bauer. E finaliza com o Derby Campineiro, uma das maiores rivalidades do Brasil, 5 da tarde, com a transmissão também na tela da Band para todo o Brasil. Essa é a tabela. Você trabalha com quantos pontos para subir, ô Marcelo? Acho que 10, 11 pontos realmente é o número que vai fazer com certeza um time subir, né? Mas a gente vai trabalhar jogo a jogo, Batista. Cada jogo é uma decisão pra gente, a equipe está bem focada quanto a isso. Os jogadores estão muito motivados, a torcida está nos incentivando muito, sabe? E tá um momento muito bom, muito feliz na Ponte. E todo jogo para nós é uma decisão. Não tem como você fazer uma projeção de nada, é jogo a jogo. Primeiro é o derby fora de casa e que a gente vai estar muito preparado para conseguir um grande resultado. Você estava lá no Guarani, isso aí significa um handicap por você conhecer o Guarani ou não? Não, sim, a gente conhece cada jogador que tem lá, né? Por ter trabalhado lá. Assim, sou profissional, trabalhei no Guarani, fiz tudo o que eu pude fazer pelo Guarani e hoje estou na Ponte Preta também, com a faca nos dentes, com muito sangue nos olhos, para conseguir o melhor. Logicamente, por a gente ter trabalhado lá, a gente conhece algumas características, mas estou muito motivado e muito preparado para encarar não só esse jogo, mas também contra o Brusque e o Náutico, não só eu, como todos os atletas, todos os staff, para conseguir grande resultado. Tem alguma vantagem? Não, vantagem acho que não. Acho que jogo é de detalhe, são jogos difíceis, jogos importantes e que vão ser designados em detalhes. E a gente está muito preparado para tudo isso. Tem um detalhe importante que eu gostaria de colocar para você, Marcelo, que independente da rivalidade, depois da sua saída, até o presente momento aqui, eu recebi várias mensagens de torcedores do Guarani respeitando muito a sua pessoa e seu trabalho. Apesar de hoje você técnico da Ponte, pelo menos nas redes sociais e no programa que eu apresento e na minha rede social também, a gente percebe muito o respeito da torcida do Guarani pelo seu trabalho. A sequência vai determinar o futuro de tudo, né? Eu queria dizer o seguinte para você, ou perguntar. Eu queria primeiro que você analisasse um pouco o Brusque e um pouco o Náutico. A rivalidade aqui a gente está cansado de discutir. O que você pensa do Brusque, dificuldade, qualidade e também do Náutico? O Brusque é uma equipe reativa, né, que veio aqui dentro do Majestoso e eu estava do outro lado, ganhou de 4-0. Então é uma equipe difícil, uma equipe que não está classificada de bobeira, muito pelo contrário, fez uma grande campanha também. É um adversário muito difícil, principalmente jogando nos seus domínios e fora faz um jogo bem fechado, temos que saber explorar tudo isso. E o Náutico, o Hélio dispensa comentários, um grande profissional, uma referência aí do Brasil. É um clube que tomou 7 gols na primeira fase inteira, é um clube que está bem ajustado, né? E assim, e também do outro lado eles estão também sabendo de muito que a Ponte Preta também vem bem, conquistou o segundo lugar, muito bem conquistado. E é como eu falei, são jogos de detalhes. O Náutico dentro dos seus domínios, eu tive o prazer de jogar lá como jogador, fui bicampeão lá, pernambucano jogando pelo Náutico. É muito difícil jogar dentro dos aflitos, é um campo, mas se você souber levar o jogo e souber fazer o começo do jogo muito bem feito, o jogo acaba criando uma ansiedade que acaba te favorecendo para o restante da partida. E o Brusque, volto a dizer, um adversário dificílimo, mas eu volto a dizer o que eu falo sempre, a gente está preparado. Agora a gente chegou onde chegou, 36 pontos, entendeu? E agora quem tem mais garrafa vai vender e a gente está muito bem preparado e com bastante garrafa para vender nesse final aí. Ô Marcelo, você sabe que eu te acompanho desde a época de Santos, até porque minha filha ela é uma santista nata, né? Você sabe disso. E a gente percebe, né, no seu trabalho lá no Santos e depois aqui no Guarani, né, que você é um cara que faz normalmente as escalações, os planos táticos, né, as estratégias são em cima daquilo que você vai enfrentar. Sim. Campeonatos longos, né, e aí você vai enfrentar um time, você programa, planeja o seu time para aquilo que você vai enfrentar. Num tiro curto como esse, né, que você estava falando de 10, 11 pontos para buscar o acesso, dá para fazer isso também
né? A Ponte tem hoje um elenco para você ter um desenho tático para cada time que você vai enfrentar, e você estava falando agora dos dois times e também já tem a leitura do Guarani, porque você estava lá há pouco tempo também, ou você acha que é melhor ter um planejamento fixo, pronto, para seguir aquela reta num só planejamento para buscar o acesso? Assim, Gleger, ninguém aqui também vai querer inventar nada num momento desse. Exatamente. Né? São 6 partidas que a gente não pode dar uma de Santos Dumont, né? Querer inventar alguma coisa que não dá, né? A gente é bem direto para as coisas, né? Acho que o trem está muito bem colocado no trilho, sabe? A espinha dorsal está ali, a equipe está muito bem centrada no que está fazendo. A gente, volta a dizer, pegou o trabalho do Alberto muito bem feito, a gente deu uma sequência melhor nisso tudo. E assim, conseguimos as 3 vitórias, mas é o que nos credenciou a, nesse momento, a gente entrar numa fase decisiva com a confiança alta e os jogadores entendendo o que a gente quer. Logicamente, você estudar o adversário é importantíssimo para aquilo que você vai fazer no jogo, entendeu? Da mesma forma que eu trabalhei lá, eles também sabem do jeito que eu trabalhava. Então, agora é um jogo de xadrez, né? Eles de lá e nós daqui, mas a gente, volta a dizer, está muito bem preparado e a gente vai jogo a jogo. Agora, com certeza a espinha dorsal está traçada para que a gente continue no ritmo certo, no destino certo. Que vai ter uma preparação especial para o derby? Tipo, sair com o time fora de Campinas? Não, nós treinamos quinta, concentramos quinta-feira já para o jogo de sábado. Breno Beretta. Marcelo, eu sei que a Ponte ainda não está 100% do jeito que você gostaria. O que você acha que falta nessa reta final para a Ponte melhorar, para chegar até esses 10, 11 pontos que você acredita no acesso? Assim, a Ponte, eu estou muito feliz com a Ponte. A Ponte, em 3 partidas, eu estou muito feliz pelos resultados e pelo campeonato que vinha fazendo. Eu acho que o que falta não, o que tem que se ligar nos detalhes. Acho que os detalhes vão ser cruciais nesse momento final. Não tem muita coisa a melhorar, quem treinar, treinou. Agora é a hora a parte final, né? A parte final do negócio. Então agora o detalhe é muito importante. A gente está conversando com todos lá, deixando todos bem cientes, passando tudo que tem do adversário, de individualidades de cada um, para que a gente não seja surpreendido, que possa surpreender os 3 times que tem na nossa chave. Marcelo, veja que confiança é tudo no futebol, né? Pelo menos eu enxergo assim. Estou falando isso porque o Toró começou bem o campeonato com o Alberto Valentim, marcando gols. E aí depois ele perdeu a posição e entrou num declínio. Ele entrava em pedaços de jogos e tal, e enfim, derreteu o futebol dele. Quando você chegou, a impressão que eu tive é que você deu moral para o jogador, deu confiança para ele e ele, na sua gestão técnica, virou artilheiro. Então, o que você conversou, né? Só como curiosidade, que tipo de instrução você passou para o Toró? Não, o Toró é um jogador assim que dispensa comentários, né? Trabalhou em São Paulo, já jogou em esporte, grandes equipes de futebol brasileiro. E às vezes você tem essa instabilidade, né? Normal de todo atleta, de toda a equipe, né? E o Toró é um menino que ele escuta muito, um menino muito dedicado todo dia, não só ele como todos. Mas o Toró a gente procurou dar moral para ele, colocar ele mais perto do gol, né? Fazer mais um individual na parte final, esticar esse campo para que ele tenha essa projeção, que ele é muito bom nesse arranque em direção ao gol diagonal. E ele soube escutar, também é um menino do bem, um menino que está trabalhando muito, e isso aí é prêmio para ele, não só para ele, mas para a equipe, que conseguir esses gols todos que ele está conseguindo. Bom, tá aí a palavra do técnico Marcelo Fernandes, participação nos Donos da Bola na tela da Band, entrevista exclusiva, muito bacana, um cara muito competente também, que em 3 jogos conquistou pontos importantes para a Ponte Preta, venceu as partidas que comandou a Ponte Preta e agora é uma outra situação, né? Agora a segunda fase e ele tá preparando o time da Ponte que tem retornos importantes, jogadores que cumpriram suspensão na última rodada, o Arthur e o Léo Oliveira cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo, voltam, o Simon cumpriu suspensão por expulsão, também volta. Por outro lado, o Sérgio Rafael, ele acabou saindo contundido logo no início da partida contra o Londrina e virou dúvida para o jogo contra a equipe do Guarani.
Ontem, o ouvinte me perguntou o seguinte, sobre o Lucas Cândido, né? Até falei que inicialmente, quando o Marcelo Fernandes chegou, foi por opção que ele não estava contando com o jogador. Depois ele acabou tendo uma lesão no pé durante os treinamentos. Agora ele já está à disposição. Vamos ver no sábado se o jogador vai ficar pelo menos no banco de reservas ou não na partida diante do Guarani. O Rodrigo Souza é outro atleta que preocupa também porque ele sentiu dores na coxa, foi substituído no intervalo, coxa esquerda, para saber se ele terá condições de jogo ou não contra a equipe do Guarani. E o Everton Brito, esse sim, tá resolvendo um problema no joelho, tá no departamento médico. Até perguntei há pouco para a assessoria da Ponte Preta sobre o Everton Brito, né? Ainda não está confirmada a cirurgia do jogador, mas é possível que ele passe por uma raspagem, um problema no menisco, e se ele passar por raspagem, recuperação de 3 a 4 semanas, só poderia voltar na reta final da Série C, ficar à disposição do treinador. Para mim, ele foi o jogador de ataque mais importante até agora na Série C. E, é claro, tá fazendo falta. O Gé, ele foi poupado do último jogo, sentiu dores musculares, mas contra o Guarani provavelmente estará em campo para reforçar o time da Ponte. Só para completar o noticiário da Ponte Preta, eu até trouxe hoje na tela da Band, nos donos da bola, um levantamento que eu fiz sobre pontuação nos últimos anos, na segunda fase da Série C, quantos pontos os times subiram, os segundos colocados. Em 2020, no grupo 1, o segundo colocado foi o Brusque, subiu com 9. O segundo colocado do grupo 2, o Londrina, subiu com 9 também. 2021, segundo colocado do grupo 1, Criciúma, subiu com 9. O Novo Horizontino, segundo colocado do grupo 2, subiu com 9 também. Série C de 2022. Segundo colocado do grupo 1 foi o Botafogo de Ribeirão Preto, subiu com 10. Segundo colocado do grupo 2, o Vitória, subiu com 9. Série C de 2023. O segundo colocado do grupo 1, Operário, subiu com 7. Acredite se quiser, 7 pontos. E o segundo colocado do grupo 2, o Paysandu, subiu com 10. Série C de 2024, segundo colocado do grupo 1, Remo, subiu com 9. Segundo colocado do grupo 2, Ferroviária, subiu com 10. É claro que com 10 sobe, mas deu para ver que a maioria dos times, desde a Série C de 2020, subiram com 9 pontos, para garantir 10 pontos, ou seja, 3 vitórias e um empate para a Ponte Preta buscar o acesso à Série B, Batista. 18h42, quero ouvir os comentaristas, mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio, cuidado, para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda
Aroma das Ervas. Bandeirantes. E aí, Tigrão, o que você achou da entrevista do Marcelo Fernandes? Achei muito boa. Muito boa. Dia normalmente agendado, ou que tem entrevistas agendadas nos donos da bola é exatamente a terça-feira, né? Pode ser no outro dia, mas predominantemente às terças. Não é um dia que eu estou no programa, não participei. Gostaria de ter estado no programa para também questionar o treinador da Ponte, mas acho que ele respondeu tudo com muita segurança, né? E senti também nele muito otimismo. Isso é importante, mesmo no momento delicado da Ponte, com a questão aí financeira, mas eu senti o treinador muito confiante, muito com o elenco na mão e mostrando claramente que o elenco está compenetrado, que o elenco está comprometido. Gostei da entrevista e gostei da segurança dele para responder com serenidade, mas sem ficar sabonetando muito a todas as perguntas. E você, Gleger, a sua opinião também, a entrevista do Marcelo Fernandes, que você inclusive participou. O Marcelo fala muito bem, né, Batista? Explica direitinho. E cara, e os números mostram isso, né? Após a chegada do Marcelo. E eu me lembro, quando o diretor de futebol do Guarani participou do programa Os Donos da Bola, uma entrevista como essa de hoje também, e ele falou muito sobre o Marcelo Fernandes, porque até então o Marcelo Fernandes era o treinador do Guarani antes do Matheus, né? E hoje ele está na Ponte Preta. E ele falava dessa recuperação de alguns atletas no aspecto emocional, que o Marcelo tem muito isso. E aconteceu isso na Ponte, né? Nós falávamos, você vê, ele cita aí a questão do Toró, que inclusive é uma das pautas do Fala Galera, que ele conseguiu recuperar o jogador, né, que não vinha jogando, não vinha recebendo oportunidades, e de repente o Toró entra, recebe uma oportunidade e começa a fazer gol, e ajudar o time da Ponte, e jogar bem. Então, assim, time em 3 jogos, 3 vitórias no comando do Marcelo. E eu perguntei sobre a questão da base, porque a gente vê muita qualidade nesses meninos. O Tigrão falava sobre esse menino, esse Matheus aí, que é 17 anos. O Tigrão falava muito desse menino. E eu disse, olha, eu ouvia só o Tigrão falar. Eu não tinha visto o menino jogar. E de repente o menino aparece a oportunidade e vai muito bem, né? Participando efetivamente, inclusive, de lances de gol e tal. E o Marcelo elogia muito. Então eu acho que é isso, né? Ter uma base forte, como ele disse, entrar nessa próxima fase muito forte, focados. Tem aquela questão extra-campo, que ele disse que o pessoal lá já controlou e o pessoal está confiando na diretoria, é um ponto importante também. Então eu não tenho dúvida, Batista. Se o Marcelo conseguir manter esse equilíbrio emocional, não deixar com alguns problemas extra-campo influenciem dentro de campo, a Ponte é muito forte nessa próxima fase. E sobre o time, o Tigrão, volta o Léo Oliveira, Arthur, e numa das respostas ele disse que não é hora de ser Santos Dumont. Não sei, qual é a leitura que você faz, né? Eu fiquei com a impressão de que ele não colocará o Arthur para jogar de zagueiro. Tá voltando o Arthur, joga de lateral esquerdo. Por essa mensagem, né, que ele transmitiu dizendo que neste momento não é hora de inventar. E aí, Tigrão? Eu entendi a mensagem que ele passou, que não é hora de ser Santos Dumont. Mas ele estava respondendo uma pergunta do Gleger sobre essa característica que o Marcelo tem de montar a estratégia e até a escalação em função do adversário, né? Então ele estava respondendo, ele fez essa colocação dentro de um contexto formado por uma pergunta colocada pelo Gleger. Não especificamente com relação ao Arthur, mas ele completou esse pensamento dizendo o seguinte: a estrutura está montada, existe uma espinha dorsal, o time tem uma estrutura, todo mundo sabe o que fazer.
Então ele pode sim ter uma opção diferente contra um adversário, depois uma outra que não é aquela contra um outro adversário, mas com mudanças sutis, sem mexer muito profundamente. A mensagem que eu entendi na fala dele foi essa. Pode sim ter uma ou outra alteração, mas sem ser Santos Dumont. O que ele quis dizer? Daqui a pouco pega o centroavante, traz de meia, pega um meia, joga de ponta, aí pega um zagueiro, joga de volante, põe o volante de lateral. Foi isso que ele quis dizer. Mais ou menos aquilo que ele fez naquele jogo emblemático contra o Retrô, primeira partida que o Guarani ganhou fora de casa nesse campeonato, quando ele traz o Sarará do lado esquerdo, que é um volante, lado esquerdo defensivo, primeira linha, e bota na segunda linha como um autêntico ponto o Emerson Barbosa, que inclusive fez gol, quer dizer, é uma alteração grande, né? Aí ele traz o Bilu por dentro a todo momento, tanto é que o Bilu também fez gol, deu assistência, ele traz o Bilu por dentro, e aí puxa o Luiz Felipe, Odotaxi, como é que é o nome dele mesmo, Batista? Odotaxi. Mineiro. Não, Luiz. Não, Luiz Luiz. Miguel. Não, o taxista Luiz é o Miguel. Mineiro. Luiz E Miguel. o jogador é o Luiz Miguel. Não, eu falei o jogador do táxi. O Luiz Miguel, em alguns momentos, ele traz o Luiz Miguel para jogar de lateral direito. Então, virou um trevo a cabeça do treinador lá do Retrô. E deu certo. O Guarani se conquistou com 2-0 a sua primeira vitória dentro da competição. Fora de casa, eu quero dizer. Depois, num outro jogo em Campinas, que eu não vou me recordar aqui o adversário, ele repetiu essa fórmula do Emerson e tal, só que não funcionou. Ele prontamente já refez, já recompôs a linha defensiva, trouxe o Emerson para trás, então ele tem essa característica. Mas ele falou, tiro curto, 6 rodadas, não tá treinado, cada um sabe o que fazer, então não tem muito o que ficar inventando. Agora, uma ou outra, você pode ter certeza que em função da característica dos adversários que ele vai enfrentar, ele pode sim fazer uma ou outra alteração, tanto nominal quanto de função tática e posicionamento. Mas dentro dessa colocação que ele fez, ele deixou muito claro, não vai ter muito esse mexido, que a gente gosta de dizer aí a todo momento, não. O time está estruturado e vai exatamente com esse padrão e com essa estrutura tática que vem mostrando aí nas últimas três partidas, sob o comando dele. Intervalo, voltamos. Oi, Breno, a sua informação? Não, só rapidinho que eu fiquei devendo pro ouvinte, né, que perguntou como que tá a vaquinha da Ponte Preta. Até agora a Ponte arrecadou R$ 6.076,98. R$ 6.076,98. Para quem tá vendo pelo YouTube, tá mostrando aí, a gente tá mostrando a vaquinha, e só para confirmar o Pix, para quem puder ajudar, até porque a torcida da Ponte agora vai fazer uma campanha nessa segunda fase para melhorar e para poder dar esse dinheiro arrecadado para os jogadores. Qual que é o Pix? O número 5684974@vaquinhaconk.com.br. Número 5684974@vaquinhaconk.com.br. Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo informações das principais competições pelo Brasil e pelo mundo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Eu começo destacando a Série B, porque ontem pela 24ª rodada tivemos 2 jogos e 2 empates pelo mesmo placar. Em Araraquara, Ferroviária e Cuiabá empataram por 2-2. Em Chapecó, Chapecoense e Vila Nova também 2-2. Hoje, pela 24ª rodada, 7h30 tem América Mineiro e Avaí. Lembrando que pelo meio de semana vamos ter jogos das eliminatórias sul-americanas, penúltima rodada. Na quinta-feira, 8h30, tem Uruguai e Peru. Também na quinta-feira, 8h30 horário de Brasília, Colômbia e Bolívia, Paraguai e Equador, Argentina e Venezuela. 9h30 no Maracanã, tem Brasil e Chile. Já na outra semana, na terça-feira, o Brasil encerra sua participação nas eliminatórias da Copa contra a Bolívia, 8h30 no horário de Brasília. Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem à noite, a CBF divulgou as datas e horários dos jogos da segunda fase da competição. E como esperado, vamos ter o Derby 211 na largada desta segunda fase da competição. O confronto entre Guarani e Ponte Preta será no sábado às 17 horas no Brinco. Já pela segunda rodada, no sábado dia 13, o Guarani vai até Recife pegar o Náutico e no domingo dia 14, a Ponte Preta pega o Brusque. Na sequência, no domingo dia 21, o Guarani recebe o Brusque. No sábado dia 20, a Ponte Preta vai até Recife pegar o Náutico. No dia 27, pela quarta rodada, a Ponte Preta recebe o Náutico, 5 da tarde, 7h30, o Guarani enfrenta o Brusque fora de casa. No dia 4 de outubro, 5 da tarde, tem Guarani Náutico no Brinco, Brusque e Ponte Preta. Este jogo será em Santa Catarina. E para fechar o Derby 212, no dia 11/10, sábado às 17 horas, tem Ponte Preta e Guarani. Esporte em debate, na Bandeirantes. 18h58. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais!
a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 19 horas, Pedro Piscinato. Informações do Guarani. Diz aí, Pedrão. A diretoria do Guarani voltou ao mercado, né? E nesta terça-feira, dia 2 de setembro, último dia da janela de transferências, o Guarani oficializou mais 3 contratações aí para a segunda fase desta Série C. O primeiro nome anunciado, fechado com o Guarani, é o David Braz. O zagueiro experiente era um desejo antigo da diretoria do Guarani e na tarde de hoje o Guarani selou a contratação do David Braz. O Guarani vem enfrentando um problema com lesões, né, dos zagueiros. Por exemplo, o Alisson e o Diogo Silva estão machucados há algum tempo, estão em transição, porém não se recuperam. Então a diretoria, visando já esse quadrangular final, trouxe o David Braz. E também o Alan Santos. Ontem o elenco do Guarani se reapresentou, ele passou por exames médicos, ele que deixou a partida do último final de semana contra o Tombense sentindo uma lesão na coxa, e hoje ficou confirmado que ele sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa. Portanto, é um desfalque aí para o Guarani, pelo menos nesse primeiro turno de quadrangular final. Então aí o Guarani foi atrás do David Braz, já era um desejo antigo da diretoria. Porém, o David Braz está muito tempo sem atuar, Batista. A última partida que ele fez, ainda com a camisa do Mirassol, foi no dia 8 de fevereiro, uma partida contra o Noroeste. A partida terminou 1-1, jogou os 90 minutos daquela ocasião, porém, desde então não entrou mais em campo aí, quase 7 meses sem atuar o David Braz. E ele chegou hoje a Campinas, passou pelos exames médicos e já falou as primeiras palavras como novo jogador do Guarani. Tá sendo muito legal, fui muito bem recebido, né? Como eu falei, tenho muitos amigos aqui, né? Já joguei com vários atletas, Alan, Cicinho, Isaac e entre outros que eu conheci jogando contra, né? E fiz boas relações, né? Então foi muito legal, estou muito feliz, né? De estar com eles novamente e com os outros jogadores aí que eu venho conhecendo, que a gente possa ir juntos aí terminar muito bem a temporada que é o acesso. Sem dúvida, né? Um grande desafio, né? Um momento importante mesmo. É difícil, mas vamos trabalhar bastante para que eles consigam o nosso objetivo, que é o acesso, né? Temos totais condições, né? E principalmente com o apoio do nosso torcedor, que fez a diferença nessa reta final da primeira fase. Então, espero que a gente possa, juntos aí, conseguir esse objetivo. E além do David Braz, a diretoria também anunciou e formalizou a contratação do Gemerson, volante meia que estava no Operário de Ponta Grossa disputando a Série B. Chega ao Guarani aí também como uma reposição para a saída de Matheus Sarará e também mais uma opção para o técnico Matheus Costa. Nesta temporada ele disputou 9 jogos pelo Operário, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. Nas últimas 2 temporadas ele estava no Brusque. E a terceira contratação é o Júnior Brandão, atacante centroavante, camisa 9, né, matador, estava no futebol da Indonésia, no Malut United, e ele chega para disputar posição com
com o Bruno Santos. O Bruno Santos, depois da saída do Deni Júnior, ficou como opção isolada como centroavante no time do Matheus Costa, e aí o Júnior Brandão chega para ser mais uma opção para o técnico do Guarani. E todos esses 3 atletas já embarcaram hoje para Sorocaba, junto com todo o elenco bugrino. O Guarani vai fazer pelo menos grande parte aí da preparação para o derby do próximo sábado, na cidade de Sorocaba, no CT do Atlético Sorocaba. A diretoria do Guarani vem adotando essa ideia, essa metodologia, assim como fez nos últimos clássicos. Na quinta-feira, o Guarani realiza o último treino em Sorocaba, e aí de quinta para sexta volta a Campinas, e na sexta-feira realiza o último treino no Brinco de Ouro. E o Matheus Costa falou também, e ele que chegou ao Guarani faltando 5 rodadas, buscando a classificação, chegou com essa meta de classificar o Guarani, e ele fala se ele acreditava ou não na classificação do Guarani à próxima fase. Eu acreditava muito nisso que aconteceu, desde o primeiro dia aqui. Tinha convicção que a gente poderia concretizar essa classificação e estar em um momento confiante para essa segunda etapa, que é uma nova competição. Então nós estamos agora em um novo campeonato e temos que novamente fazer por merecer para conquistar o nosso grande objetivo dessa temporada. E o Matheus também faz uma análise do quadrangular final. O novo campeonato começa, todos os times com 0 ponto. O Matheus Costa fala um pouco sobre essa segunda fase. É uma nova competição, independentemente de quem pontuou ou quem classificou com rodadas de antecedência ou quem classificou na última rodada. Acho que agora, independentemente disso, acho que todo mundo vai dar o seu melhor e fazer por merecer. Acredito muito no nosso momento e naquilo que a gente vem fazendo. Teremos jogos extremamente difíceis que vão ser definidos em detalhes, e a gente tem que trabalhar e estar o mais autoconcentrado possível para que esses detalhes venham ser a nosso favor. E o Matheus, quando ele chegou no Guarani, foi justamente na semana do derby da primeira fase, na 15ª rodada, o derby 210, e ele fala também um pouco sobre como foi estrear no derby e faz uma projeção, fala da felicidade de jogar esse clássico, desta vez ao lado do torcedor bugrino. É um momento ímpar, assim, você chegar no momento que eu cheguei e a partida que eu tinha pela frente. Então foi um momento único, muito especial na minha carreira, na minha vida pessoal. E agora a gente está tendo mais uma oportunidade ao lado do nosso torcedor. Então estamos no momento que a gente vem visualizando essa situação. A jogar aqui no Brinco de Ouro, esperamos muito lotado, com todo o apoio do nosso torcedor, com toda essa sinergia que está envolvida aqui. Então a gente espera, sem dúvida alguma, o torcedor pode esperar uma equipe lutando por cada metro quadrado desse campo e representando a nossa camisa, as nossas cores, para que a gente faça o nosso melhor. Então é isso, Batista. O Guarani, com 3 peças novas, embarcou agora há pouco para Sorocaba. Treina amanhã e também treina quinta-feira na cidade, e aí só na sexta-feira retorna a Campinas para realizar o último treino no Brinco de Ouro. E o Claudinei Correia, nosso ouvinte aqui, perguntou no YouTube sobre ingressos. O Guarani ainda não divulgou como será a venda de ingressos para o clássico do próximo sábado. Bem provável que amanhã, quarta-feira, o Guarani já inicie pelo menos as vendas online aí e também publique nas suas redes sociais como vai funcionar o esquema de ingressos para o Derby 211, Batista. 19:08. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente,
é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Quero ouvir os comentaristas, mas antes nós vamos para o rápido intervalo. Depois do intervalo, além dos comentaristas, nós também teremos aqui o sorteio. 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um boné da Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Ô Gleger, essa ida do Guarani para Sorocaba, a sua avaliação, se é muito importante, se não é importante, e também essa notícia ruim. Alan Santos, não só pelo futebol, mas também pela liderança, pela experiência, vai fazer muita falta, hein, Gleger? Ah, sem dúvida. Para mim, uma perda considerável para o Guarani. E aí a gente vê a contratação e assim, o David Braz, que foi contratado, jogador experiente, né? 38 anos e tal, mas, cara, mas faz tempo que não joga, hein? Jogou em fevereiro e a gente sabe da dificuldade que é a questão do ritmo, né? Enfim, não sei, para mim, creio eu que ele vem para disputar a posição, não vem para ser o titular, né? Mesmo com a ausência do Alan Santos, e aí vem para uma, né? Uma alternativa, não sei, vamos ver o que
vai preparar o Matheus aí. Agora, falando sobre a ida a Sorocaba, quando era atleta, Batista, eu adorava isso. Porque é um jogo importante, aliás, um jogo que abre, né, um novo campeonato de tiro curto, que o Guarani entra querendo buscar o acesso. Tem que terminar entre os 2 primeiros do grupo, de 4. Então, assim, eu acho importante demais essa ida a Sorocaba, né? Tem algumas peças chegando. O Matheus, a gente sabe que já encontrou um caminho para esse time do Guarani, né? Eu ainda acho que na parte emocional, e mostrou isso na última partida, o Guarani precisa estar um pouco mais ligado, estar um pouco mais atento, né? Não é porque 2-0, né? Contra o Tombense estava rebaixado e de repente, né, o Guarani acabou tropeçando e quase toma o gol no finalzinho. Estávamos eu e o Tigrão lá na tela da Band e o Tigrão disse isso depois do jogo, hein? Uma falta de responsabilidade, cara. Exatamente, concordo com tudo que disse o Tigrão depois daquele jogo. Porque não pode você enfrentar um time que tá rebaixado, né? Que não tem prognóstico nenhum dentro do jogo, dentro da competição. 2-0 para você e você descuida e toma um gol de empate. E se tivesse mais um pouquinho, o Guarani teria sofrido, né? E poderia até ter perdido o jogo pela falta de comprometimento, de concentração que teve após o segundo gol. Então, que o Matheus fortaleça essa questão emocional e para isso, Batista, não tenha dúvida, que tá fora, tá concentrado, fica todo mundo ali, tá a todo momento junto, conversando. A hora que quiser fazer uma preleção, uma palestra, dá para fazer, dá para juntar, dá para fazer reuniões, e isso é muito importante. Às vésperas de um grande clássico que abre, né, uma nova jornada para o Guarani para buscar o acesso. E para você, Tigrão, a mesma pergunta. Alan Santos tá fora e o Guarani vai para Sorocaba, preparação. A diretoria fazendo a parte dela, né? Já fez promoção no jogo diante do Confiança, ingresso gratuito para o tobogã e agora levando o time para Sorocaba, hein, Tigrão? Não, e não só isso, né? Também foi ao mercado aí no apagar das luzes, né? No último momento, na prorrogação de prazo, né? E conseguiu inscrever aí mais 3 jogadores. Então a diretoria está se desdobrando, sim. O torcedor pode falar o que quiser, pode fazer as suas críticas, mas o Guarani fez um campeonato de recuperação, foi atrás de dinheiro, fez as parcerias, adiantou alguma coisa aqui, outra ali. Dizem que já entrou algum aí no negócio lá do Richard Rios, que era só para novembro, que tá com o salário tudo legal. Isso é tudo muito importante, a diretoria está trabalhando bem. Então essa ida, então promoção de ingresso, viabilizou tobogã gratuito, né? E aí contrata 3 jogadores para posições pontuais que são necessárias. Você vê, o caso do David Braz é uma temeridade trazer um cara que não joga desde fevereiro. Mas é bom lembrar aqui que o Guarani perdeu, na notícia confirmada hoje, grau 2, lesão muscular grau 2, esquece, pô. Temos que colocar aí com transição e tudo, que 30 dias. Acabou o campeonato pro Alan Santos. No máximo lá no último derby. Isso se não for jogado um pouquinho para frente por conta dessa lide toda aí da questão do julgamento. Se adiar uma, você tem que jogar nas outras para frente também. Mas trouxe aí o David. Como é que tá? Vai ser avaliado, vai fazer treinamentos. Não acredito que comece jogando no derby, pode até começar, mas eu não acredito. Mas é um cara experiente de grupo, né? De time grande, de Fluminense, de Santos. Tava lá no Mirassol, então o Mirassol que cumpre aí uma grande campanha, subiu, né? Para o campeonato da Série A1 e vai fazendo uma campanha surpreendentemente positiva, empolgante até, na frente de muita gente grande aí. Então é uma contratação assim, tem que ser avaliada a parte física do jogador e a questão do ritmo de jogo, essa não tem muito o que ser feito. Mas foi atrás. O Brandão, centroavante de área, centroavante com estilo parecido ao do Bruno Santos. Tá aí, vai começar jogando? Também acho que não, o Bruno Santos é titular absoluto.
Mas e se o Brunão se machuca? E se sofre uma expulsão? Toma um vermelho, tem que cumprir. E aí? Zerou o cartão amarelo, vermelho, tomou, cumpriu. Então, eu acho que a diretoria está trabalhando bem. E a ida para Sorocaba, ela é muito boa. A gente sabe de informações, eu não conheço presencialmente a estrutura lá do CT do Atlético Sorocaba, mas informações que a gente tem é que a estrutura é muito boa, que oferece todas as condições. Então, tira do clima, leva para lá, concentra todo mundo, treina, junta mais o grupo, está chegando gente nova, há essa integração das novas peças. O treinador também começou aí há 5 jogos, disputou 15 pontos, ganhou 11, é uma belíssima campanha, ganhou 3, empatou 2, né, dos 5, portanto 11 pontos conquistados em 15 disputados, mas é um início de trabalho, então tudo muito positivo, está tudo muito dentro, planejamento bem executado, dentro de campo, claro, aí é com eles lá, é o emocional, é o posicionamento, é a concentração, mas aquilo que está à altura e aquilo que é possível e que é atribuição da diretoria, eu entendo que ela está fazendo e está fazendo bem. Tema 1, São Paulo ainda está aguardando uma resposta do Al Hilal até 23h59, que é quando fecha a janela de transferências. O problema é que o Inzaghi, que é o técnico, teria pedido para que o Al Hilal não cedesse o brasileiro, porque ele pretende inscrever o jogador na Liga dos Campeões da Ásia. O tema 2, Atlético Mineiro e São Paulo estão oficialmente negociando o retorno do treinador ao comando técnico da equipe. O argentino se tornou favorito para o cargo após negociação com Martin Anselmi Melar. 2 auxiliares não podiam vir com o Anselmi e aí ele desistiu do negócio. São Paulo estava sem clube após ser demitido pelo Rennes da França. E a pauta 3, após a derrota para o Internacional, o técnico Renato Paiva foi demitido pelo Fortaleza. Em 10 jogos, ele conseguiu apenas uma vitória, ou seja, 20% de aproveitamento. Fortaleza que está no Z4. E aí, Breno, qual o tema que você escolheu para colocar a sua opinião hoje? Eu escolhi do Sampaoli, Batista. Eu acho que o Atlético perdeu muito tempo com outras negociações. Já tinha conversado com o Sampaoli, só que ele tinha falado sobre reforços. Aí o pessoal tá até brincando, né? O Atlético escolheu o último dia da janela para conversar com o Sampaoli, porque a partir de amanhã ele não pode pedir mais reforços, pelo menos para 2025. Acho uma excelente contratação se der certo. Ele é um dos grandes treinadores estrangeiros que passou pelo Brasil, vai arrumar esse time do Atlético e vai fazer o Atlético brigar por títulos. Tem que esperar um pouco para ele colocar a filosofia de trabalho, mas nos clubes pelos quais ele passou aqui no Brasil, ele mostrou resultado, inclusive o Atlético. Eu acho que se acertar com o Sampaoli, vai brigar por títulos, Batista. E você, Gleger Zorzinho, qual o tema que você escolheu? Batista, peraí que eu tenho engasgado aqui. Só um minutinho, ó. Eu escolhi o negócio aí. Eu engasopei aqui, Batista. Deu uma gasopada. Eu escolhi isso pra falar. Tá gorfando. Não, mas agora melhorou. Então vai. Sobre o técnico Renato Paiva, né, que foi demitido. Ele substituiu lá o Vojvoda, né, que saiu de lá, inclusive, ovacionado pelo torcedor lá cearense, né, do Fortaleza. E aí assume em 10 jogos, apenas uma vitória. 20% de aproveitamento. Desastre total, né? Mas eu pergunto, quer dizer que é o treinador que é culpado? Aliás, então era o Vojvoda que era o culpado do time não apresentar nada, não ter bons resultados?
Então é a cultura do futebol brasileiro que não vai mudar nunca. E eu sou totalmente contra. O Renato Paiva é um grande treinador, né? Mas acabou de ser demitido de um time que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser rebaixado pela campanha que tem feito Fortaleza e por tudo que tem acontecido nos bastidores. E o foco sempre é o treinador. Olha que cultura desastrosa do futebol brasileiro, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje, Tigrão? Falar dessa possibilidade do Marcos Leonardo como possível reforço aí do São Paulo. E que reforço, hein? Eu, desde quando essa notícia começou a ser veiculada, eu sempre me mantive meio que numa posição de ceticismo, né? Sem acreditar muito, só acredito vendo. Aquela do São Tomé, né? O homem ressuscitou, só acredito vendo. Aí foi mostrado para ele as mãos perfuradas pelos pregos, né? E a lateral do tórax perfurada por uma lança. Aí ele falou assim, São Tomé, que isso? Que ressuscitou o quê, pô? Só acredito vendo. Aí a hora que o homem mostrou para ele, né, as perfurações dolorosas, ele falou, tá bom, agora eu acredito sim. Quer dizer, né, São Tomé só acredita vendo. É daí que vem o provérbio, né? Sou igual São Tomé, só acredito vendo. Então tá aí, um pouquinho de religião do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô São Tomé aqui, viu? Tô São Tomé com relação ao Marcos Leonardo. Primeiro que eu acho que ele foi muito bem. Segundo que o treinador agora entrou no meio, né? Falou, lá é o italiano, né? O Simone Inzaghi. Mas eu quero contar com o cara aí na Liga dos Campeões, dos clubes campeões aqui da Ásia. E cá entre nós, o moleque arrebentou na Copa do Mundo de clubes. Além do que tem a questão financeira. Porque não é igual certos lugares do mundo, onde alguém chega para contratar e é recebido de tapete vermelho, porque ele é o salvador da pátria, porque vai oxigenar o caixa para pagar a dispensa, para pagar a despesa de amanhã, para dar comida pro amador. Lá, se tem uma coisa, pode ter todos os problemas do mundo, menos dinheiro. Estamos falando de Arábia Saudita, né? Petrodólar. Então, eu acho caro, acho salário alto. São Paulo tem uma dívida gigantesca e 11,59, pô, estamos há pouquíssimo tempo aí. Vou dar uma de São Tomé. Só acredito vendo, mas não creio na volta do Marcos Leonardo para o São Paulo. Eu gostaria que viesse, iria enriquecer muito o Campeonato Brasileiro. Gosto muito desse jogador, mas não estou botando muita fé não, Batista. E agora na lata. Responde na lata. E antes da resposta na lata, vamos ao sorteio. Um boné da Rádio Bandeirantes e 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild. Vamos ao ganhador, Emanuele Ferreira Mateus. 19, o código de área e o número 99332 e os 4 números finais, que, claro, não vou divulgar. Parabéns a Emanuele, leva, portanto, os presentes de hoje. E ela terá, portanto, né, que vir aqui buscar. Tem até o dia 5 para retirar os presentes aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, aqui na saída para Valinhos, no Jardim São Gabriel. E a questão 1 do Na Lata é o seguinte: com mais uma bela atuação, o Mirassol goleou o Bahia por 5-1 e segue impressionando no Brasileirão. E aí, Gleger, você se lembra de outra equipe que subiu para a elite do Brasileiro e fez história, assim como o Mirassol está fazendo? Batista, não vou dizer se que foi igual a do Mirassol, mas eu me lembro quando o Cuiabá disputou pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro e foi muito bem.
Aliás, ficou alguns anos na Série A e depois acabou sendo rebaixado. Mas que me vem à memória agora é o Cuiabá. E você, Breno, a sua reflexão? Olha, eu não tenho em mente um time que fez o que o Mirassol tá fazendo, até porque time do interior de São Paulo, né, e até se a gente fizer a comparação, é um pouco difícil, mas o Mirassol tá fazendo uma grande campanha. O Guarani, a última vez que subiu, se a gente se lembrar, que foi com o Vadão em 2009, 2010, no início estava muito bem, e se não tivesse perdido os jogadores, poderia ter feito uma campanha parecida. O Roger, por exemplo, que hoje é treinador, se não tivesse saído, ele era o artilheiro da Série A do Brasileiro e o Guarani estava próximo do G5. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre o fator? Como debutante na competição, como é o caso do Mirassol, eu não me lembro de nenhum caso análogo a esse. Mirassol fazendo uma campanha espetacular de dar orgulho no seu torcedor, na cidade de Mirassol e em toda a região. Valeu, Gleger, um abraço para você. Valeu, Gleger. Boa noite. Valeu, Tigrão, um abraço para você. Até amanhã, Tigrão. Boa noite a todos, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno, um abraço. Até amanhã, Breno. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Pedrão, um abraço e até amanhã, Pedro Piscinato. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. E vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet.